Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Continuando com o nosso tema, pecado, uma armadilha, baseado em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17, que diz assim: Este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Oh, aleluia, glória a Deus. É tão bom saber, né, que um Deus poderoso, ele mesmo tendo ciência dos nossos pecados, mas à medida que a gente confessá-los, eles jamais volta a se lembrar, como diz lá em 1 João. Né? Que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar. Então esse é o Deus que a gente crê e é o Deus que a gente tem ciência de que ele move céus e terra para nos salvar. Tanto é que ele deu seu filho por nós, por nossos pecados, né? Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: ó, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? Ou seja, no vídeo passado nós falamos, né, sobre Caim. Né? Quando Caim desejou matar Abel, Deus o alertou, né, que o pecado jazia à porta. Né? E que uma vez ele voltando e não cometesse o ato do homicídio, Deus jamais iria condená-lo. Então, o tempo todo o Senhor está nos alertando, né, do que é o pecado em nossa vida. Para quê? Para nos livrar, para que a gente não venha cometer esse pecado. Porque o pecado, por muitas vezes, perdoado por Deus, mas o pecado deixa suas consequências. E as consequências, Deus deixa que passamos para que a gente lembre do quão terrível é o pecado. Basta a gente lembrar de Davi. Né? Davi cometeu pecado, né? Assassinou seu amigo, né? Adulterou com a esposa desse amigo, mas Deus perdoou. Mas as consequências do pecado ficou na vida de Davi. Então isso serve para todos nós. Ou seja, é melhor não pecar. Porque se pecar, ainda sendo perdoado, mas tem as consequências. Mas o fato é que nós não conseguimos viver, né, sem pecar. Né? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, a gente sim comete pecado. Mas a gente não pode sentir prazer no pecado. E é isso que Deus, a todo tempo, nos mostra. Que viver no pecado é diferente de cometer uns deslizes, que ainda assim é pecado, mas a esse pecado ele perdoa. E a esse pecado ele fecha os olhos para que não veja novamente, para que não se lembre novamente. E é bom a gente também lembrar, né, que esse jugo do pecado, o jugo da servidão, ele quer nos prender, quer nos manter preso. Mas uma vez que a gente vai a Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É disso que ele estava falando, é desse pecado. Porque cada vez que se aproximamos do Senhor, menos nós iremos cometer falhas, cometer pecados. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, tem um ditado que diz que a gente não pode evitar que um pássaro pouse sobre nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça o ninho. Então a gente não pode evitar os pensamentos, como foi com Caim. Né? Se ele tivesse podado, ele não tivesse assassinado seu irmão, Deus não o condenaria. Então da mesma forma é nós. Né? Às vezes os maus pensamentos vêm, mas se a gente não consumar esses maus pensamentos, o Senhor não nos imputa como pecado. Então, é por isso que ele sempre diz: se aproxime de mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei.
ele alivia de quê? Dos maus pensamentos, dos maus olhares, daquilo que nos faz tropeçar. E o Senhor, ele é todo-poderoso para garantir que não venhamos a viver no pecado. Ou seja, Paulo aqui lhe dá um conselho, né, no versículo 12 de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, a gente não pode viver no pecado. Ou seja, se a gente fazer isso, a gente vai começar a obedecê-lo. E é o contrário, a gente tem que obedecer a Deus. O apóstolo Paulo lá em Atos, aliás, Pedro em Atos 5:29 já disse, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus, eu dizendo agora, do que o pecado. Então que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, que o Senhor abençoe para que nós venhamos a trilhar sempre o caminho do bem, fazendo sempre a vontade do Senhor, para que o pecado não reine em nossos corpos mortais. Tenham todos uma excelente noite. Curta esse vídeo, compartilhe, leve outras pessoas a ouvirem e se arrependerem dos seus pecados, para que o Senhor jamais se lembre dos nossos pecados. Tenham todos uma excelente noite.